Entramos então no espaço pela sua saúde. Quem nos acompanha habitualmente sabe que normalmente neste espaço estamos acompanhados por médicos para falar de determinado problema ou doença. Hoje, curiosamente, e é muito bom que também assim seja, temos o outro lado para que possamos falar sobre hipertensão pulmonar com a Catarina Pinho, que tem justamente este problema. Olá, viva Catarina, bem-vinda, muitíssimo obrigado por estar connosco e por, de uma forma, diria que em discurso direto, testemunhar o que é este problema, e daqui a pouquinho vamos também falar sobre o Dia Mundial justamente da hipertensão pulmonar. Antes de mais, e para que as pessoas percebam, Catarina, se calhar é mais fácil para si percebermos quais são os sintomas para que depois possamos também entender o que é a hipertensão pulmonar. Pois, os sintomas da hipertensão pulmonar são muito comuns a muitas outras doenças. Normalmente é o cansaço extremo, a falta de ar, as tonturas, portanto são tudo sintomas que estão presentes noutras doenças muito mais frequentes. Sim. No seu caso, foi algo que foi acontecendo gradualmente? Ou... Eu posso lhe dizer que desde os meus 9 anos, pelo menos, tenho essa sensação, que fui ao médico de família e que lhe contei estas minhas faltas de ar. E na altura ele deu-me uma resposta muito curiosa. Nem toda a gente tem que ser Rosa Mota. De maneira que eu fui vivendo assim. Sim. Sabia Sabendo que havia limitações, mas sem não dúvida entendendo nenhuma. muito Os bem. meus colegas já tinham corrido muito, mas eu sabia que passava um bocadinho que eu os apanhava. Mas realmente consegui viver assim. Mesmo... provavelmente primeiro que poderia ser outro tipo de doença, a asma ou assim, não? Nunca foi colocada essa questão. Porque é de facto uma doença de difícil diagnóstico, sim, estamos não é? a falar, se calhar, há 25 anos atrás, portanto estamos a falar já há algum tempo, que se calhar não estava tão desperto para este tipo de doença. Entretanto, os sintomas agravaram muito depois a partir de alguma... Sim, depois de ter o meu filho. Uma idade mais adulta? Sim, sim. Foi depois de ter o meu filho, aí sim, agravou 200, 300%, foi terrível. Eu moro num segundo andar, eu não conseguia subir a escadaria até chegar à minha casa, portanto eu tinha que parar 2 ou 3 vezes. Sentia-se cansada de imediato? Sim, e uma sensação de mal-estar, de que só tinha coração. Eu deixei de ter corpo, era aquele coração a bater com muita força. Pronto, e tinha episódios, eu moro na mesma rua onde trabalho, portanto no local de trabalho, 150 metros, e tinha que parar. Por aí não é mau, mas... Não, mas não é verdade. É perto, mas ainda assim... Sim, eu tinha de parar e então deixava cair a lancheira, ou então fingia que tinha uma pedra no sapato, portanto, tudo para tentar parar um bocadinho e recuperar. Pronto, mas depois realmente com o nascimento do meu filho as coisas foram terríveis. E este diagnóstico parece-me que é difícil das pessoas chegarem lá, visto que é tão raro. Sim, e assim, como estava a dizer, os próprios sintomas são comuns a muitas doenças. Portanto, quando nós chegamos perto de um médico de família e dizemos quais os nossos sintomas, eu acredito que eles primeiro vão verificar exatamente aquelas mais comuns. Entretanto, vão começando a chegar à conclusão. A descartar as várias hipóteses. Isso mesmo. E então chega-se à hipertensão pulmonar. Provavelmente será a última hipótese colocada. Se calhar, não é? Porque é rara, não é? Porque se calhar então vamos um bocadinho por aí. E pelo que eu estou a perceber, visto que a partir dos 9 anos começou a sentir esta falta de ar, estamos a falar de algo que não tem a ver com a idade. Não. Não, qualquer pessoa pode ter hipertensão pulmonar. Portanto, isto pode calhar a qualquer um, como se diz. Claro. Não é? Aquilo que dizem é que efetivamente tem uma maior incidência sobre as mulheres, sobre o sexo feminino, mas no entanto acaba por poder tocar e não há uma causa única, portanto ainda não se descobriu uma causa única, é um conjunto de fatores que juntos, não é? Em conjunto que fazem... Nada que tenha feito ao longo dos seus anos de vida que tenha causado o problema. O problema. Mas não é genético? Não, eu costumo dizer que a minha hipertensão pulmonar está nos outros, na caixinha dos outros, portanto ainda não se conseguiu definir o porquê de ter acontecido. Pronto, aconteceu. Aconteceu. Quando lhe é diagnosticado o problema, como é que reagiu? A coisa mais... E eu peço desculpa estar a pedir para partilhar estas histórias com todos, para que as pessoas também percebam. Sim, não é? porque eu acredito que pode estar muita gente em casa com os mesmos sintomas que eu e se calhar agora estão a alertar. E agora convém ter um alerta, não é? Convém ter um alerta. Mesmo. Aquilo que mais me custou ouvir da parte da doutora foi que não podia ter mais filhos.
Portanto, essa foi... Havia essa ideia, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Tinha sido mãe há um ano. Claro, havia e estava a planear ter mais. Havia esse projeto de vida. Sim. Aí foi, e posso dizer que ainda até bem pouco tempo, é que eu aceitei definitivamente, ok, vou fechar essa porta porque não vale a pena. Só uma pergunta, Catarina. E se tivesse sido diagnosticado antes de ser mãe? Não tinha tido filhos. E é esse o meu argumento na doutora. Porque era isso que já tinha hipertensão pulmonar e tive a minha Tinha, já tinha. Sem dúvida. E é isso que eu lhe dizia. Ora lá, então, se a primeira gravidez correu bem, porque é que a segunda não há de correr? Mas aí elas são muito mazinhas, porque elas usam muito, e eu entendo. Claro. Claramente, porque dizem-me assim, ok, tu vais arriscar a tua vida por alguém que não existe e vais pôr em causa alguém que já existe. Sim. E então aí... E com esse argumento... Claro. Estás numa boa situação. Cai por terra a intenção. De todo. Portanto, Deixa de ter importância. O que mais lhe custou, na verdade. Sim, isso sim. E o facto de também termos um nível de vida... Não é um nível de vida. Qualidade de vida... Sim, mas eu nesse aspecto acho que sou uma privilegiada. Em que é que afeta a sua vida? Neste momento, Catarina? em nada. É? Eu realmente estou numa fase, ou sou uma doente que se calhar não é se calhar, não sou comum, muito comum. Porque efetivamente... Portanto, da doença pouco comum, a Catarina é um caso também pouco comum. Raríssima, Catarina. Eu dizia à doutora e dizia-lhe assim, eu sou uma ave rara. E é verdade. Mas porquê? Porque depois que me foi diagnosticada a hipertensão pulmonar, claro que vão ter que analisar cada caso para ver qual é que é a terapêutica que se encaixa a cada um. E há um medicamento que só 10%, eu creio que não estou a errar, 10% dos doentes com hipertensão pulmonar é que correspondem. E desses 10%, só alguns, e também uma percentagem muito pequena, é que aguentam. Portanto, de maneiras que eu estou nessa cota-parte muito pequenina. De facto, pronto, e de maneira que, por isso é que eu digo que sou privilegiada nesse aspecto. Mas quais são as limitações? Não havendo esse privilégio, entre aspas, quais são as grandes limitações? Pronto, não posso correr. Não há esforço, sim, não é? E não há aulas de zumba, não há nada dessas tralhas. Não, mas efetivamente sinto-me, porque o corpo, quando eu estico a corda, quando eu exagero, ele avisa-me. Sim. Sem dúvida E em nenhuma. alguns casos, que não o da Catarina, felizmente, nem esticam tanto a corda. Não podem esticar. Eu tenho essa percepção quando vou às consultas, em que vejo outros doentes, claro, muito mais limitados do que eu, mas sem dúvida nenhuma. Até porque eu acredito que de todos que eu costumo lá ver, há uma grande parte que está inválido ou não está apto para trabalhar, sem dúvida nenhuma. E eu trabalho. Mas há, portanto, várias opções de tratamento mediante o caso. Sim, não é? Porque dentro deste problema, dentro desta doença de hipertensão pulmonar, há então sim, também sem dúvida nenhuma. um é que... Eu tomo um medicamentozinho que é comum, que se vai-se à farmácia e compra-se. E é para a hipertensão arterial, só que claro, tomo em doses muito mais altas. Mas pronto, é perfeitamente normal, enquanto que a maior parte tem que tomar fármacos que são cedidos pela farmácia do hospital. A maior parte deles tem que tomar mais do que 2 em conjunto. Estamos a falar de medicamentos muito caros, mas mesmo muito caros. E de maneira que, por isso, insiro-me realmente num grupo privilegiado, sem dúvida nenhuma. Catarina, falando E bem um bocadinho... acompanhada, com certeza. Sim, sem dúvida nenhuma, elas são excelentes. Faz a diferença. É importante referir o dia de sensibilização, de alguma forma, para esta doença, para esta doença hipertensão pulmonar. É um dia mundial. Perca o fogo pela hipertensão pulmonar e o objetivo é mesmo informar as pessoas que muito provavelmente não sabem bem do que se trata, nunca ouviram falar. Sim. E vai ser celebrado com algumas iniciativas. Sim, efetivamente vamos celebrar isso no dia 9 de maio. Em Coimbra, não é? Sim. O dia é dia 5. É dia 5 de maio, exatamente. Mas nós antecipamos tudo. É isso mesmo. Já aqui falamos dos sintomas para que surja aí um alerta se necessário, não é? Até porque depois, como já perceberam, e é o caso da Catarina, há tratamento, acompanhamento e, portanto, as pessoas, e no caso da Catarina, felizmente, com uma vida perfeitamente... Sim, e quanto mais precocemente for detectado, melhor o nível de qualidade de vida, sem dúvida nenhuma.
e também vai evitar que algumas situações se compliquem mais, não é? Portanto, o dia é no dia 5 É assinalado, mas as ações não são dia 5. Não, é no dia 9. É no dia 9. Sim, vai ser em Coimbra. Portanto, vamos fazer um ligeiro passeio sobre o rio, vamos ter uma aula de yoga, vamos ter atividades para os miúdos, vamos ter um cordão, que eu acho que é muito interessante, um cordão humano sobre a ponte Pedro Inês, vamos ter tunas, e uma vez que esta data se insere na semana académica, portanto vai haver também a participação da Associação de Hipertensão Pulmonar na regata internacional da queima das fitas. É mais uma belíssima ação de sensibilização para que as pessoas percebam. Exatamente. Parece-me muito bem. Não se esqueçam então, assinalamos o Dia Mundial da Hipertensão Pulmonar, com o mote Perca o Fôlego pela hipertensão pulmonar. Recordo que este dia é celebrado então no dia 5. Vamos ter, no entanto, várias ações de sensibilização em Portugal e, em particular, em Coimbra, no dia 9 de maio, promovidas justamente pela Associação Portuguesa de Hipertensão Pulmonar. Catarina, muitíssimo obrigado por partilhar a sua história connosco e com os telespectadores, e em resumo diria que ficaram aqui sobretudo a percepção de que esta é uma doença que, apesar de rara, pode estar com qualquer um, não há aqui um causa e efeito, e portanto convém estar muito atento a estes sintomas que no fundo são comuns a outros problemas. E já percebemos também que quanto mais cedo se diagnosticar o problema, mais facilmente se resolverá, no sentido de manter uma belíssima qualidade de vida. É sobretudo isso que gostaríamos de sublinhar neste espaço pela sua saúde. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada. Obrigado.